Vamos ler aqui uma passagem que está em Atos 2, do versículo 1 até o 8. Vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O que aconteceu aqui? Deixando claro que esse acontecimento de Atos 2, muitas pessoas se confundem. Confunde o acontecimento de Atos 2 com o dom de língua de 1 Coríntios 14. Não é. O dom de língua de 1 Coríntios 14 a língua, é chamada a língua dos anjos. É uma língua que somente Deus ele sabe. E que para uma pessoa ela entender aquilo que o profeta que fala em língua está falando, ele precisa ter o dom de interpretação de língua, que é um dom que vem de Deus. Então, a língua de 1 Coríntios 14 é uma língua, é uma língua que vem da parte de Deus, não é dos homens. Já a língua de Atos 2, ela é a língua das nações. E tem muita gente que confunde, acha que a língua de Atos 2 é a mesma língua de 1 Coríntios 14 e acabam negando o dom de língua, dizendo que o dom de língua de 1 Coríntios 14 é a língua das nações, ou seja, o inglês, o espanhol não é. São dois tipos de língua diferentes. O que aconteceu aqui na descida do Espírito Santo em Atos 2, que eles começaram a falar em outras línguas, não foi essa língua aqui, ao contrário do que muitos dizem, que é a língua de 1 Coríntios 14, não é. Esta língua que eles falaram aqui foi a língua das nações. O próprio texto diz isso. Por que eles falaram a língua das nações? A resposta está no próprio texto. Lá está dizendo que em Israel habitava um judeu de todas as nações do mundo. Por quê? Porque existem dois tipos de judeu. Existem os judeus descendentes da tribo de Judá, de Israel somente, e existem os judeus que é a religião, o culto ao Deus de Israel. Então, quando ele diz que havia judeu de todas as nações, ou seja, não era de Israel apenas, está se referindo que havia pessoas de todos os países do mundo que prestavam cultos ao Deus de Israel, como os gregos, como os espanhóis, os alemães. Por que eles são chamados de judeus se eles não são da tribo de Judá? Porque eles seguiam o culto ao Deus de Israel, que é o judaísmo, a religião judaica. E como eu falei, havia ali, eles habitavam em Israel, eles estavam reunidos ao culto ao Deus de Israel, e cada um falava em uma língua diferente. O evangelho, a promessa, o cumprimento da promessa de Joel, ela se cumpriu em Atos 2, e o povo precisava se lembrar e entender que era o cumprimento da promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. E muitos que seguiam o judaísmo, o culto ao Deus de Israel, elas não tinham ainda conhecimento a respeito do cristianismo, a respeito da religião de Jesus Cristo. E eles precisavam ter esse conhecimento. E como pregar para um povo que cada um falava uma língua diferente, como pregar um povo que um falava grego, outro falava alemão, outro falava espanhol. Tinha que ter muitos intérpretes, tinha que ter muitos que falassem aquela língua.
E aí o que que acontece? O Espírito Santo, ele desce sobre o seu povo, sobre aqueles que aguardavam a promessa, sobre aqueles que aguardavam o Espírito Santo, e ele concede que cada um daqueles a quem ele desça fale em uma língua diferente. Ele nasceu, por exemplo, o Espírito Santo desceu sobre um cristão, ele falou em grego. Por que ele falou em grego? Para ele pregar o evangelho aos gregos. Foi essa necessidade, houve essa necessidade, não tinha um intérprete, não tinha quem falasse a um povo que cada um falava uma língua diferente. Então o Espírito Santo ele veio e a cada um ele deu a capacidade de falar uma língua diferente. Eles nunca tinham falado aquela língua, mas o Espírito Santo fez com que eles falassem. O que o Espírito Santo desceu sobre um, ele falou alemão. Para quê? Para pregar o evangelho na linguagem alemã, para que aqueles que falassem aquele idioma entendessem. O Espírito Santo desceu sobre outro, ele falou espanhol, e ele pregava a palavra para aquele que era espanhol, e o que falava espanhol entendia. E o Espírito Santo ele fez isso para que todos pudessem ter acesso ao evangelho. Foi uma necessidade. Então isso aqui é a língua das nações. O Espírito Santo desceu, cumprimento da promessa de Joel, e o povo precisava ter acesso à palavra. Havia pessoas de várias nações, como aqui está dizendo, ou seja, pessoas que falavam vários idiomas. Como que um judeu iria pregar para um povo, utilizando-se de vários idiomas, como uma pessoa, somente uma pessoa, iria pregar o evangelho ao grego, ao alemão, ao espanhol, sendo que eles só conheciam um idioma? Não tinha como. Então o Espírito Santo ele fez esse milagre para que todos pudessem ter acesso à palavra, para que todos pudessem entender o evangelho. É tanto que eles vão dizer: que negócio é esse? Esses homens não são todos galileus, ou seja, esses homens não são judeus? Se eu não me engano, eles falavam hebraico ou aramaico, os judeus. Então eles ouviram falar os gregos. Peraí, como é que eles estão falando em grego se judeu não fala em grego? Mas que negócio é esse? E ele entendia o que cada um falava na sua própria língua. Aquele que falava, que pregava o evangelho para os gregos, o grego entendia. Aquele que pregava o evangelho falando para o espanhol, ele entendia. Ele disse assim: como é que este homem nunca estudou espanhol, nunca falou inglês, nunca falou em grego, está pregando o evangelho nesta língua? Porque o Espírito Santo ele fez isso, ele fez com que eles falassem. E ele pode, até nos dias de hoje, falar isso. Por exemplo, quando há uma necessidade. Se houver uma necessidade de estar um brasileiro, por exemplo, com um grego, e Deus ele quiser que o evangelho seja pregado àquele grego, e só tenha ali uma pessoa que fala, né, a língua portuguesa, o que ele vai fazer? O Espírito Santo, ele vai fazer, ele pode fazer com que aquele que só fala português, ele fale em grego e ele pregue o evangelho em grego para o grego que está do lado dele, e ele entenda o evangelho e se converta. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Eles falaram a língua das nações. Não é a língua de Atos, não é a língua de 1 Coríntios 14. A língua de 1 Coríntios 14 não é a língua das nações. A língua das nações é uma língua que pode ser aprendida. O espanhol pode ser aprendido se for estudado. O inglês pode ser aprendido se for estudado. Mas o dom de língua de 1 Coríntios 14, ele não pode ser estudado. Até a pessoa que fala não tem entendimento daquilo que fala. E Paulo não vai mandar que a pessoa estude para ter esse entendimento. Paulo vai dizer que a pessoa ore e peça a Deus esse entendimento, porque somente Deus tem o conhecimento daquela língua que é falada por a pessoa que recebe o dom de línguas, que é chamada a língua dos anjos. E tanto que tem também o que recebe o dom de interpretação de línguas, porque não pode ser estudado essas línguas. O ser humano não tem conhecimento dessas línguas, mas o Espírito Santo, ele dá o conhecimento daquilo que o profeta está falando em línguas, desde que haja uma pessoa que tenha o dom de interpretar essas línguas, ou
o próprio profeta que fala e ele tenha o dom de interpretação de língua também, que Paulo diz que se ele não entender o que ele fala e ele não tiver o dom de interpretação de língua, ele ore e peça a Deus, porque a compreensão dessas línguas só vem de Deus, não é a língua das nações. Então, Atos 2 não é o dom de línguas de 1 Coríntios 14. A língua, o dom de língua de 1 Coríntios 14 não é a língua falada de Atos 2. A língua de Atos 2 é a língua das nações. A língua de 1 Coríntios 14, que é considerado o dom de línguas falado dentro das igrejas, é a língua dos anjos. Nenhum homem tem entendimento dessas línguas, a não ser que seja dado da parte de Deus. Elas não podem ser interpretadas, estudadas, porque elas não são línguas de homens, como a língua de Atos 2, que era a língua das nações, espanhol, grego, alemão, enfim. E tem muita gente que confunde isso.